E aí, galera do Time to Learn Portuguese, no episódio de hoje, mais do que especial, a gente vai ter uma falante não nativa de português, mas que fala português. Ela é a Maria, do Espanhol com Maria. Deixa eu chamar aqui para a tela comigo. Como que você tá, Maria? Muito bem, você? Tudo bem, tudo ótimo. Eu queria contar para vocês como começou, na verdade, o meu contato curto com a Maria, que foi um dos últimos vídeos que eu fiz aqui para o canal com os falantes de espanhol, de italiano e de francês, para ver se eles conseguiriam entender o português falado por mim, né, falado por um brasileiro. E eu convidei a Maria, foi uma das pessoas que eu convidei, e ela me disse, mas Fabrício, eu já falo português. Eu falei, então não faz sentido, né? E aí eu fiquei muito interessado, eu falei, pô, legal, você podia participar um dia do canal e contar a sua história. Então conta pra gente, Maria, de onde que você é, o que você faz da vida e como você aprendeu português e por quê? Perfeito, então o primeiro que eu quero falar é obrigado a você pelo convite e obrigado a todos por estar vendo este vídeo. Então, me desculpa porque eu falo português, mas há 7 anos que eu não falo, tipo, no dia a dia, então pode estar meio que esquecido um pouco. Então, por que eu falo português? Eu não sei como explicar isto, não tenho uma razão, mas eu sempre me senti meio que brasileira. Sabe, eu sou colombiana, mas eu sempre tive essa curiosidade pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil todo, mas especialmente pelo Rio de Janeiro. Eu jogava voleibol de criança. Eu falava para minha mãe que eu queria jogar vôlei no Brasil. Eu acho que essa foi a minha primeira vez que eu tive assim meio concepção do Brasil. Foi porque eu assistia Discovery Kids, o canal, e eles fizeram uma entrevista para uma jogadora de voleibol. E ela era brasileira, então isso ficou aqui na minha mente. Então, você lembra quem era? Não, sei não, mas tipo, foi 20 anos atrás, uma coisa assim. E ela falava espanhol, mas falava com sotaque, porque a língua dela era português. E eu achei que legal, o Brasil é de vôlei. Então, acho que pelo voleibol, porque eu fiquei assim, meio com curiosidade. E eu lembro que eu até falei para minha mãe, de criança, tipo, mãe, o que eu vou fazer quando tiver uma partida de futebol entre a Colômbia e o Brasil? Porque eu vou torcer. E é bem legal essa história aqui, porque eu morei no Rio no ano 2014, no ano da Copa, e teve a partida mesmo de Brasil-Colômbia. E para quem você torceu? Eu torci para a Colômbia, mas no fundo, tipo, eu queria que ganhasse o Brasil. Eu queria que ganhasse a Colômbia, mas eu achava bom que ganhasse o Brasil porque era a Copa do Brasil. Sim. Que foi mas... a partida quando destruíram o Neymar. Não, foi a partida quando o Jefes fez o gol e o árbitro não falou, é gol da Colômbia, né? Então... bom, então acho que assim foi. E quando eu entrei, eu fiz jornalismo na faculdade. E desde que eu comecei a faculdade, eu sempre quis fazer um intercâmbio. Então eu podia eleger diferentes países do mundo. Eu falava francês também, porque eu estudei francês. Então, tipo, todo mundo pensa em ir na Europa. Então, a França. Mas eu falei, pô, eu não quero morar num país frio. Eu não quero morar num país sem frutas. Eu não quero morar num país, tipo, que não seja tropical. Então, olhei as possibilidades e falei, bom, vou morar no Brasil. Mas eu não falava português. Eu só queria morar no Brasil. Aquele portunhol. Não falava nada. Nada. E então eu peguei, tipo, descarreguei o buço, criei uma conta e peguei umas palavras. Então foi bem fácil, porque é bem parecido. E procurei por um professor privado em Bucaramanga, que é a minha cidade. Eu agora estou morando em Santa Marta, mas Bucaramanga é a minha cidade. E ele ia uma vez na semana na minha casa, tipo, por 6 meses. E depois eu fui pro Rio de Janeiro e eu achava que eu falava português, mas falava nada. Então peguei lá na PUC, eu fiz intercâmbio na PUC, mas
antes de ter aulas de jornalismo, eu peguei um mês de português intensivo. Uhum. E lá, tipo, eu cheguei, eu podia entender tudo que eu lia, mas o carioca... Eu até tenho meio sotaque, mas o sotaque carioca é muito difícil. Sim. Muito! Então eu falava, tipo, é como quem quer aprender espanhol, mas vai para o Chile. É, É exato. bem difícil, então. E lá eu morei um ano. E agora, depois de que eu falo um pouquinho, meu cérebro esquenta e pode falar direitinho. Mas antes, como as duas línguas são bem parecidas e meu dia todo era em português, eu só falava espanhol com minha roommate, minha companheira de apartamento, que é colombiana mesmo, mas a gente falava portunhol porque falávamos... vamos a combinar, ¿sí? Tipo, misturávamos coisas que tem nas duas línguas, mas não porque a gente fizera confusão, sino porque a gente gostava de falar assim. Sim. E eu lembro que quando eu voltei para Colômbia, tipo, eu pensava em português. Então, fui para um restaurante e falei pro moço em português. Isso é normal, acontece muito. E como é muito parecido, tipo, você está lendo o cardápio, então eu leia o cardápio e para mim pareceu português, mas era espanhol Sim. mesmo. E nem precisa ser muito parecido. Eu lembro que eu morava antes na Alemanha e agora eu moro na Espanha. E aí, nos primeiros dias aqui, eu sempre falava, oh, Entschuldigung, que é como, me desculpa, porque é automático, né? Você esbarra numa pessoa, tromba, e já vem automático a reação. E também agora, quando eu fui visitar a minha família no Brasil, eu tava falando, oi, perdona, também, então, naturalmente é estranho. Eu peguei uma, tipo, gíria, mas não é gíria. Eu peguei, assim, uma palavra que, mesmo até hoje, eu não sei se é bom falar lá em espanhol, porque existe mesmo, e eu falo e as pessoas entendem, mas eu não sei se eu falava antes, que é... agora esqueci qual é. Tinha na ponta da língua e esqueci. Conseguiu, tipo, conseguir é um verbo no espanhol. Sim. Então, quando, tipo, alguém me falar, tenho que procurar, sei lá, qualquer coisa, eu falo, conseguiste? Uhum. Mas, tipo, em espanhol você pode falar, lo conseguiste, mas é ação. Sim. De conseguir uma coisa, tipo, vou procurar, dá certo, mas vou tentar pular, não sei, vou tentar pular de um prédio para outro. Conseguiu? Conseguiste? Tipo, lá não é certo, mas eu falo assim também, em espanhol mesmo. Isso é uma coisa confusa, né? Tem vários desses verbos que eles são ou exatamente o mesmo verbo, mas com um significado diferente, ou então substantivos também, não só verbos. Você lembra de alguns que te confundiam, alguns outros? Esquisito, é. O conector enquanto é diferente, e eu acho que é o mesmo em português, eu uso como se fosse espanhol. Tipo, eu acho que eu nunca consegui usar enquanto português. Acho que eu usei sempre falando português enquanto espanhol. Tipo, em espanhol, buseta é ônibus pequeno, então, tipo, sempre foi difícil isso aí. Comprido e longo. Então, tipo, longo é diferente, porque eu achava, tipo, long, pelo inglês, mas é comprido, então... É comprido. Isso é diferente. Você usa para algumas coisas, por exemplo, ela tem cabelos longos, mas soa muito formal pra gente. Na língua mais falada, você pode falar, ela tem cabelo comprido. É mais comum. Sim. Eu lembro muito, tipo, como se chama? Manga? Falam também? Manga tipo, da camisa. As roupas. Manga, tem manga comprida, manga curta, mas eu falava manga longa. Sim. Manga longa, eu acho que é o nome de um cavalo em português, se não me engano. Mas muito legal. Isso também, tipo, se não me engano, tipo, enganar tem em espanhol. E eu falava, se não me engano, creio que... Mas ninguém fala assim. Sim. Muito interessante. Mas aí você ficou só um ano no Brasil e você fala assim?
Ah, bom. Eu pensava que era para eu falar bem melhor. Não, tá ótimo, tá excelente, Obrigada, realmente. obrigada. O que eu não consigo e nunca consegui bem foi escrever, porque a gramática escrita é bem diferente e, tipo, eu não tinha tanta oportunidade de escrever mesmo. Sim, sim. Mesmo na universidade você não escrevia? Então, eu fiz muita amizade com um amigo que era brasileiro e ele falava espanhol também. E eu não tinha impressora na minha casa, porque eu era estudante de intercâmbio, ele Sim. tinha impressora. E eu não sei porquê, se era só na PUC, só em jornalismo, não sei, mas quase todos os trabalhos eram duplas ou grupos, não era um Aham. trabalho que você fazia só. E meu amigo, ele não gostava de fazer as tarefas, mas eu fazia. Mas o que a gente combinou foi que eu fazia em espanhol e ele botava em português. Ah, caramba! Bom, faz sentido para você, né? Você vai ser jornalista na Colômbia, é bom você escrever em espanhol. É bom, mas eu tinha que escrever em português, só que, Sim, tipo, eu fiz assim uma trampinha. sim, sim. Então Mas era você. um ganha-ganha para os dois, porque é o que eu tinha. Bom, eu acho que os professores na PUC, tipo, seriam conscientes de que o português não era minha língua, mas na Colômbia, tipo, você escreve e qualquer erro ortográfico ou gramatical é um ponto que tira. Claro, claro. Sim, então eu não queria perder minhas notas por causa disso. Sim, sim, não, faz todo sentido. Mas aí você, bom, depois de um ano, você voltou para a Colômbia e você nunca mais voltou para o Brasil? Então, eu voltei no ano 2019, em novembro, fiquei 3 semanas. E eu acho que nessas 3 semanas eu falei mais português do que um ano, porque quando eu fiz intercâmbio, bom, o brasileiro é bem legal, mas o carioca, mesmo que seja legal, é um pouco mais fechado. Fechado? Nossa, eles É, têm a fama no Brasil que são mais abertos do que os paulistas, por não. exemplo. Então, nesse mês que eu fui pro Salvador da Bahia. Ah, sim. O Nordeste é diferente. E no Nordeste todo mundo queria falar com a gente, mas quando eu cheguei no Brasil, vou te contar uma coisa, tipo, falar alguém de índio na Colômbia é um insulto. Uhum, Tipo, quando alguém não tem educação, é um insulto racista, mas é um insulto mesmo. sim. Tipo, você fala, ele não tem educação, ele é um índio, Ah, entendi. sim? Ou falar que alguém tem, tipo, a beleza indígena, mesmo que seja lindo, se você falar tem cara de índio, é ruim, Uhum, sim? E eu lembro que no primeiro dia de aula tipo de jornalismo, não, de aula de português, eu era a única que era estrangeira na sala de aula. E, tipo, minha fisionomia dá para que as pessoas possam acreditar que eu sou brasileira, ou sou sim. colombiana, ou sou mexicana. Tipo, não é muito específica. Não Uhum. sei, é bem genérica a minha cara. Então, o professor fez uma pergunta para cada pessoa e quando chegou a mim, tipo, eu tentei falar e eles perceberam que eu era gringa para eles, não? Sim. Então eu falei, não, eu sou de intercâmbio. Então falaram, ah, que legal, de intercâmbio, de onde? Eu falei, Colômbia. E falaram, ah, bom. E continuaram prosseguindo. Tipo, eu esperei que me falaram mais coisas. E eu falei, ok, Sim. ninguém se interessa aqui pela Colômbia. E depois, tipo, eu fiquei assim meio que chateada. Não chateada, mas chata, sabe? Como, ninguém Uhum. se interessou por ser meu amigo. E quando a aula acabou, uma menina ficou perto de mim e falou, você é da Colômbia? Eu falei, sim. E falou, que legal. Eu falei, obrigada. Falou, mas você não é parecida da Colômbia? Eu falei, não. Por quê? Ele falou, porque você não tem tanta cara de Índia. Assim, tanta cara de... Eu falei, E aí eu acho interessante isso. mas depois eu soube que, tipo, falar cara de Índia no Brasil não é mal como Não, na não. Colômbia, é? Não, não é. Mas eu acho que eu, pelo menos, ou meus amigos ali em São Paulo, de onde eu sou, a gente geralmente não associa a Colômbia com essa aparência indígena. Geralmente a gente associa a Bolívia ou Paraguai, talvez porque estão mais perto de São E Paulo, porque é né? mesmo, mas, tipo, tem muito mais forte É essa a aparência também, característica. é É verdade. verdade. Mas, tipo, eu falei, se
se tivesse acontecido no contrário na Colômbia, tipo, todo mundo teria querido falar como estudante de intercâmbio. Isso não aconteceu comigo, então não sei se foi pelo Rio, não sei se foi pela faculdade, não sei se foi, não sei lá, mas eu não compartilhei tanto como os brasileiros. Então, a PUC tinha muitos estudantes de intercâmbio, então eu ia pegar jantar como estudante de intercâmbio, então falava inglês, falava espanhol, então só falava português nas aulas. E mas não com pessoas fora, na balada? Não, muito pouco, muito pouco. Não teve nenhum namorada do Brasil? Nada. E quando eu voltei, no ano 2019, meu amigo que fazia tradução, eu fui para Bonito, fui para São Paulo, fui para o Rio e fui para Salvador. Então ele falou, tá, eu chego em Salvador. Ele ficou 2 dias em Salvador e me apresentou a galera que ele conhecia, um cara que era do Rio, que estava lá. E ele me apresentou a namorada, que era do Salvador, e a namorada me apresentou toda a família dela, todos os amigos dela. Tipo, acho que eu tenho mais pessoas do Salvador que conheci em 3 dias, 4 dias, que do Rio mesmo, no Facebook e no Instagram. Então, eu falei muito mais português dessa vez, que foi só 3 semanas, do que eu falei no ano inteiro. Impressionante. Eu não imaginava que seria assim, porque pelo menos em São Paulo a gente tem uma impressão que as pessoas do Rio são ligeiramente mais abertas, mas no Nordeste com certeza são muito mais do que qualquer outra parte do Brasil. Pode ser o que eu falo, pode ser o tema da faculdade, tipo... Também. Não da cultura da cidade, mas da faculdade mesmo. Pode ser, realmente, porque é uma faculdade privada, é um pouquinho mais cara do que as outras faculdades ali. E as pessoas têm, tipo, não sei, pressa, vão na aula, saem, tipo, mesmo entre eles nem falavam. Sim, entendi. Mas Maria, a gente está batendo aqui vários minutos, está ficando longo. Muito obrigado pela participação, por aceitar bater esse papo aqui comigo, foi muito legal. E se vocês quiserem aí de casa que a Maria volte aqui para mais episódios, ou então outras pessoas que eu convide também, escreve aí nos comentários para a gente sempre ter novos convidados aqui e para você também aprender o português. Pessoal, e antes que eu me esqueça, você pode também se inscrever no meu Patreon, se você quiser, para colaborar com o canal Time to Learn Português. Lá você pode colaborar com o valor que você quiser para ajudar eu a continuar com esse canal, sempre com vídeos novos, vídeos legais, interessantes, com as legendas, com o arquivo PDF, para eu te ajudar a melhorar sempre com o português. O link está aqui na descrição, mas vamos voltar lá para o final do vídeo com a Maria. Maria, muito obrigado. Muito obrigada, Fabrício, e também aguardo vocês, se quiserem aprender espanhol, Learn Espanhol com Maria. Com certeza, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.